Poucos líderes tiveram um impacto tão grande na história do cristianismo como o imperador romano Constantino. De soldado a governante supremo de Roma, sua conversão ao cristianismo e as decisões que tomou transformaram a fé cristã para sempre. Hoje analisaremos a vida desse imperador que mudou a história. Constantino nasceu em 272 d.C., filho de Constâncio Cloro, um importante oficial militar, e de Helena, uma mulher de origens humildes que mais tarde seria canonizada como Santa Helena. Crescendo em meio à política e à guerra, Constantino desenvolveu uma mente estratégica e uma visão ampla do poder romano. Ao longo de sua juventude, Constantino serviu sob o imperador Diocleciano, aprendendo as complexidades do governo e do exército. Quando seu pai faleceu em 306 d.C., Constantino foi aclamado imperador por suas tropas, dando início à sua jornada rumo ao controle total do Império Romano. Mas o verdadeiro ponto de virada na vida de Constantino aconteceu em 312, na véspera da Batalha da Ponte Milvia, contra o seu rival Maxêncio. Conforme os relatos históricos, Constantino teve uma visão de uma cruz no céu, acompanhada das palavras "In hoc signo vicis", com este sinal vencerás. Convencido de que o Deus cristão lhe daria vitória, Constantino mandou que seus soldados pintassem o símbolo cristão nas suas bandeiras e escudos, e surpreendentemente ele saiu vitorioso da batalha. Após essa vitória decisiva, Constantino se declarou adepto ao cristianismo, marcando sua conversão e a mudança de destino do Império Romano. Por séculos, os estudiosos têm debatido sobre a autenticidade da conversão de Constantino, mas evidências nos levam a crer que o mesmo mantinha uma experiência religiosa genuína, ainda que mesclada com superstições advindas do paganismo que posteriormente seriam introduzidas no próprio cristianismo. Em 313, Constantino promulgou o Edito de Milão, que concedeu liberdade religiosa em todo o Império Romano. O cristianismo, que havia sido duramente perseguido por imperadores anteriores, agora era legalizado e protegido pelo próprio imperador. Isso marcou o início de uma nova era. O cristianismo passou de uma fé marginalizada para uma religião influente e dominante, com o apoio direto do Estado. Constantino se tornou o primeiro imperador cristão de Roma. Apesar de sua conversão, o cristianismo estava longe de ser unificado. Disputas teológicas ameaçavam dividir a fé. Reconhecendo a importância de uma igreja unida para a estabilidade do império, Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325, que ficou conhecido como uma das reuniões mais famosas do mundo. Inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso, vou deixar também na descrição para vocês. O concílio estabeleceu o credo niceno, que definiu a ortodoxia sobre a trindade e a natureza de Cristo. Constantino teve um papel crucial em facilitar o diálogo entre os bispos, embora ele mesmo não fosse um teólogo. Sua influência decisiva para garantir que o cristianismo tivesse uma doutrina unificada e pudesse ser aceita em todo o império. Um outro fato curioso sobre Constantino foi que ele oficializou por meio de um decreto em 321 que os cristãos deveriam descansar no primeiro dia da semana, ao atual domingo, uma prática comum até os dias atuais. Constantino não apenas protegeu o cristianismo, mas também promoveu ativamente, ele patrocinou construções de igrejas, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e a Basílica de São Pedro em Roma. Sua mãe Helena desempenhou um papel importante na promoção das peregrinações e na recuperação de relíquias cristãs. Constantino viu no cristianismo não apenas uma fé pessoal, mas uma ferramenta para unificar e fortalecer o império. O legado de Constantino vai muito além de sua conversão. Em 330 d.C., ele fundou Constantinopla, uma nova capital cristã para o Império Romano. Essa cidade se tornaria um centro de poder religioso e político por mais de 1000 anos. Seu reinado marcou o início da transformação do cristianismo de um pequeno grupo perseguido para uma das maiores forças religiosas do mundo, atualmente a maior religião do mundo. Constantino
abriu o caminho para a cristianização do Império Romano, um processo que culminaria décadas depois com o cristianismo se tornando a religião oficial do Império. Vale ressaltar que Constantino ele não necessariamente transformou o cristianismo na religião oficial, ele apenas permitiu que todas as pessoas pudessem exercer sua liberdade religiosa. É claro que aos poucos e aos muitos, Constantino também foi favorecendo o cristianismo, plantando base para que posteriormente fosse a religião dominante e que posteriormente ainda foi a religião que perseguiu também os cristãos, muitos cristãos que queriam obedecer bases bíblicas, as quais eles consideravam muito importantes. Constantino foi um líder complexo, tanto quanto soldado, quanto imperador visionário e convertido. Sua decisão de abraçar o cristianismo transformou não apenas a sua própria vida, mas também a história do Ocidente. O impacto de suas ações é sentido até hoje, em igrejas, doutrinas e tradições que ele ajudou a moldar. No entanto, ainda que tenha se mostrado benéfica a princípio, essa junção do poder religioso com o Estado, posteriormente mostrou-se extremamente perigosa. Mas sobre isso podemos falar aí num próximo vídeo do canal, tá bom? Se você gostou dessa jornada pela vida de Constantino e quer continuar explorando outros momentos-chave da história da igreja, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos. Até a próxima com mais uma xícara de conhecimento teológico.